Aqui começa uma imersão em histórias que revelam mais do que fatos, revelam caminhos. Um espaço onde vivências reais se tornam espelhos de sabedoria. Cada evento é mais do que memória, é ferramenta. Cada escolha, cada renúncia e cada conquista escondem códigos que podem iluminar o seu próprio caminho. Não importa se foi homem ou mulher, líder ou visionário anônimo, todos passaram pelo mesmo processo inevitável: aprender com quedas, recomeçar em meio ao caos e transformar dor em força. É nesse movimento de lapidar-se que a grandeza se revela. Essas modelagens não são sobre idolatrar, mas sobre aprender a enxergar a essência. Porque modelar é observar padrões, decifrar mentalidades, entender princípios e traduzir isso em prática diária, para criar sua versão única de impacto e legado. Prepare-se para caminhar junto de pessoas que, ao transformar a própria vida, deixaram marcas que atravessam gerações. E ao ouvi-las, permita-se enxergar também o que pode ser transformado em você. Sâmia Marceli. Sâmia poderia ter seguido um caminho de prestígio que o mundo entende bem: a carreira na medicina, consultórios movimentados, reconhecimento social e títulos acumulados. Mas ainda que sua formação médica seja parte fundamental de quem ela é, sua escolha mais radical foi outra: dedicar sua vida a construir dentro do lar o legado que atravessaria gerações. Seu casamento com Ítalo Marceli, seu único namorado, não é apenas um detalhe romântico, mas o símbolo de uma aliança sólida e inegociável. A união entre os dois sempre foi mais do que vida a dois, é missão compartilhada. Ítalo com sua clareza de pensamento e firmeza de princípios, e Sâmia com sua doçura firme e entrega concreta, edificaram juntos não apenas uma família numerosa, mas um testemunho vivo de que a aliança conjugal é a base sobre a qual se sustentam sociedades inteiras. Sâmia tornou-se mãe de 8 filhos. Cada nascimento foi acolhido como milagre e como missão. A diversidade de idades trouxe o dinamismo de diferentes fases acontecendo ao mesmo tempo dentro da mesma casa. Enquanto um aprendia a falar, outro se preparava para os desafios da juventude. Esse mosaico de vidas não foi apenas desafio logístico, foi escola de amor e paciência. Para Sâmia, cada filho é herança, cada rosto carrega promessa, cada trajetória individual é extensão viva da aliança que começou no altar do casamento. Sua rotina foi marcada por renúncias silenciosas, noites mal dormidas, tempo pessoal entregue, carreira que poderia florescer em outra direção. Mas junto às renúncias vieram alegrias raramente celebradas no mundo moderno. A mesa sempre cheia, o barulho da casa que revela a vida, a beleza de ver irmãos crescendo em unidade e aprendendo a partilhar desde cedo. Enquanto muitos valorizam conquistas externas, Sâmia aprendeu a enxergar o extraordinário no cotidiano. E é por isso que ela se tornou referência para tantas mulheres. Sua vida afirma que o lar não é prisão, mas altar, que a maternidade não é peso, mas vocação, que o casamento não é contrato, mas pacto eterno. E esse testemunho, vivido com constância, se tornou mensagem para uma geração inteira. Ensinamento 1. O maior legado não é o que se acumula, mas o que se forma. Conquistas passam, famílias permanecem. O verdadeiro sucesso não é medido pelo aplauso público, mas pelo caráter transmitido aos filhos. Ensinamento 2. Aliança é decisão única que gera frutos eternos. Casar-se com seu único namorado não é detalhe de biografia, mas sinal de fidelidade e entrega incondicional a um projeto de vida em comum. Ensinamento 3. Maternidade é missão, não acessório. Ser mãe de 8 filhos não a tornou sobrecarregada, mas completa. Sua identidade floresceu na entrega e não na competição. Ensinamento 4. O lar é a primeira escola de eternidade. Sâmia lembra que é dentro de casa e não nas grandes catedrais que as lições mais profundas de amor, paciência e fidelidade são aprendidas. O que torna a vida de Sâmia Marceli tão marcante não é apenas sua biografia, mas a coerência entre aquilo que prega e aquilo que vive. Ao lado de Ítalo, seu esposo, ela edificou não apenas uma casa cheia de filhos, mas um lar que se tornou farol em meio a um tempo de incertezas. Enquanto muitos proclamam teorias sobre família, Sâmia ergueu a sua como testemunho vivo de que a aliança conjugal é o alicerce mais sólido que um ser humano pode construir. O lar para Sâmia não é refúgio privado, mas o primeiro ministério, a trincheira onde se trava a batalha mais importante de todas, a de formar seres humanos que carreguem caráter, fé e propósito. É ali que os filhos aprendem, antes de qualquer escola ou universidade, o valor da palavra dada, a força da perseverança, o poder da honra. O que acontece dentro das 4 paredes da casa reverbera muito além delas, moldando a sociedade inteira. E esse é o contraste mais poderoso de sua mensagem.
Enquanto o mundo moderno insiste em medir valor por conquistas externas, Samia insiste em olhar para o que é interno. Ela lembra que os diplomas e cargos ficam, mas os filhos e a família seguem, levando adiante a história. Cada refeição partilhada, cada perdão concedido, cada abraço depois de um conflito, tudo isso se transforma em herança invisível, mas permanente. Sua atuação ao lado de Ítalo alcança milhares de pessoas, mas é sua voz direcionada às mulheres que ecoa de modo especial. Samia mostra que a verdadeira dignidade feminina não está em negar a maternidade ou competir com os homens por espaços de poder, mas em viver plenamente sua vocação. Ela afirma que a mulher encontra plenitude não em rivalidade, mas em corresponder ao chamado de ser construtora de lares que permanecem. Ensinamento 5. A grandeza do lar é invisível ao mundo, mas eterna diante de Deus. O que se vive em casa pode não ser aplaudido, mas é lembrado por gerações. É no anonimato do cotidiano que se escreve a eternidade. Ensinamento 6. A maternidade é a maior escola de liderança. Conduzir 8 filhos em diferentes fases de vida exige mais sabedoria do que qualquer MBA. É disciplina, paciência, visão de longo prazo e, acima de tudo, amor constante. Ensinamento 7. A verdadeira revolução feminina é corresponder à sua vocação. Samia mostra que o verdadeiro empoderamento não está em negar a essência, mas em vivê-la com coragem e dignidade. Ensinamento 8. Filhos são cartas vivas que carregam adiante a história dos pais. Eles são páginas escritas com gestos diários. São o livro vivo que os pais entregam ao futuro. Ensinamento 9. O casamento é o primeiro evangelho. Mais do que palavras, é a fidelidade entre marido e mulher que testemunha o caráter de Deus diante do mundo. Ensinamento 10. O amor maduro não depende de aplausos, mas de perseverança. A verdadeira aliança se prova não na festa do casamento, mas nas segundas-feiras comuns, quando a decisão de permanecer é renovada. A vida de Samia Marceli é uma resposta viva para uma geração em crise. Sua voz não ecoa apenas para mulheres, mas para todos que buscam compreender onde realmente está o sentido da vida. Em um tempo que valoriza o efêmero, sua história recorda que o lar é a primeira escola de eternidade, que o casamento é a primeira pregação e que os filhos são as primeiras testemunhas do amor de Deus. E talvez a pergunta que sua vida nos deixa seja esta: você está investindo apenas em conquistas que morrem com o tempo, ou está construindo alianças que permanecem na eternidade? Você deseja reconhecimento passageiro, ou um legado que nunca será apagado? Samia Marceli responde com sua própria vida: a família é o altar mais alto, a maternidade é a vocação mais profunda e a aliança é a herança mais duradoura. E ao fazer isso, ela não apenas sustenta seu lar, mas traz de volta às mulheres a beleza da verdadeira feminilidade, aquela que não se mede por comparações ou disputas, mas pela coragem de edificar, pela força de permanecer e pela graça de gerar vida em todas as dimensões.